Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. O combate às drogas tem sido a grande bandeira das autoridades em todo o país. Uns defendem a legalização, outros a punição e alguns defendem a educação como o caminho mais fácil, de deter esse mal que vem assolando os lares brasileiros. O professor e psicólogo Deusmar Guedes, aposentado da Polícia Federal, ele está aqui hoje conosco e vai falar um pouco sobre o seu trabalho, que é bastante reconhecido aqui no Estado, também no Brasil, e dizer qual a diferença de drogas. Drogas lícitas, as ilícitas e também o que é que vem a ser o crack, a maconha, enfim. Deusmar, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. A satisfação é nossa, né? Estamos aqui certamente para discutir um tema que é do interesse de toda a sociedade, haja vista que cada vez chega mais próximo dos nossos lares, né? Hoje todos nós, eu tenho dito que todos nós, brasileiros, sofremos com a droga, seja de forma direta, seja de forma indireta, né? Quem de nós não tem um parente próximo, um amigo próximo, um vizinho que tem faz o uso doentio da droga? E é como a própria Organização Mundial de Saúde tem falado, esse é o maior problema de saúde pública do mundo hoje e certamente precisa ser tratado como prioridade, que infelizmente ainda não, os gestores ainda não trataram com a prioridade merecida. E o curioso, Deusmar, é que quanto mais se alerta, mais aparece. É verdade. Agora, nós aqui no Brasil, nós pecamos muito por, eu acho que tem duas dificuldades nas campanhas educativas, que eu sou um fã das campanhas educativas, da prevenção, da educação. Primeiro, a descontinuidade, né? As campanhas, na maioria das vezes, elas sofrem interrupção porque depende muito do gestor de plantão e então essa interrupção é uma coisa comum. Outra coisa é a falta de avaliação, né? Uma empresa privada, no primeiro mês que ela der prejuízo, a diretoria toda se reúne e vai ver o que é que precisa ser modificado para botar uma estratégia nova para evitar o prejuízo. Às vezes, no serviço público, muitas vezes, nós utilizamos uma estratégia que por décadas e décadas não tem dado os resultados satisfatórios, mas não se para avaliar, para repensar essas estratégias. Então, eu acho que, apesar de a gente notar paulatinamente algum interesse do poder público em relação ao combate às drogas, mas sempre esbarra nessas duas principais dificuldades, que, repito, exatamente a descontinuidade das ações e também a falta de avaliação. Eu acredito, não sei se você vai concordar comigo, que seja até uma força-tarefa para o combate a essas drogas, nas escolas, nas autoridades e os cidadãos. Certamente sim. Qualquer campanha educativa, qualquer política pública que se queira implantar, ela precisa de uma primeira fase, que é exatamente a fase de divulgação através da mídia, numa tentativa de a gente sensibilizar a sociedade para que ela adira à causa. Se não houver uma adesão da sociedade, seja que política for, seja em relação ao combate à dengue, seja em relação ao combate à paralisia infantil ou qualquer doença, e a drogadição é uma doença da sociedade contemporânea, e, portanto, precisa de nós conseguirmos essa adesão da sociedade como um todo. Quem tem que levantar essa bandeira, é evidente que é o poder público federal, estadual, municipal. A sociedade civil organizada precisa se sentir motivada a também aderir a essa causa, a maçonaria, o Lions, o Rotary, as igrejas de crenças diversas, enfim, toda a sociedade organizada, para que assim, paulatinamente, a gente vá conseguindo a adesão da sociedade como um todo, para que se consiga realmente sucesso nas campanhas. Porque enquanto nós deixarmos, seja qualquer que seja a campanha, seja qualquer que seja a política pública, se nós deixarmos só na mão do poder público, certamente ela não vai dar os resultados satisfatórios que a sociedade espera. Todo mundo trabalhando contra as drogas. De repente, o Código Penal deixa alguma brecha e o meliante, a pessoa usuária, de repente se esquiva devido à lei. É preciso também corrigir a lei? Eu acho que a nossa lei, de certa forma, seja em relação ao menor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 11.343, que é a lei que trata da política sobre drogas no Brasil, são leis avançadas. O Brasil, eu acho que não peca o texto da lei em si, de certa forma ele é bom. Tem algumas modificações, como você citou, do Código Penal, do processo civil. É um processo moroso, a justiça é muito tardia e justiça tardia é falha. Muitas vezes a gente usa um provérbio que diz: a justiça tarda, mas não falha. Não, eu discordo. Eu acho que a justiça
tardia, ela é falha, ela passa a sensação de impunidade e muitas vezes as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos e tal. Então, claro que a justiça precisa ser agilizada, algumas leis precisam ser modernizadas, a exemplo do Código Penal, que é de 1940. Agora, as leis, a lei que trata das drogas e da criança, do adolescente, são leis modernas. O maior problema nosso não é a falta de lei, é exatamente a falta de fiscalização, de cumprimento dessas leis. Então, a lei em si, se nós pegarmos, seja a lei de drogas, seja a lei da criança e do adolescente, são leis, como já disse, leis modernas, recentes, e que têm textos muito bons. Agora, na prática, elas não são cumpridas porque não tem os equipamentos, porque não tem a fiscalização adequada. Então, essa impunidade pela falta de cumprimento da legislação é muito mais grave do que mesmo a falta da lei. O número de jovens que estão usando essas drogas aí, as mais modernas, como o crack, né? As mais novas. E a faixa etária de 18 para trás, é muita gente usando. Com a redução da idade penal, isso não resolveria em partes, não, também? Olha, não vejo, eu acho até que eu sou daqueles que, embora contrariando até o Conselho Federal de Psicologia, e eu como sou psicólogo, mas eu concordo que certamente a redução da idade penal para crimes violentos é necessário, né? Agora, não é a redução da idade penal em relação ao usuário de droga, por exemplo, que vai trazer a solução na minha visão. Eu acho que a repressão pura e simples, ela já mostrou que não dá vencimento a essa causa, né? A cada dia, como a gente comentava aqui nos bastidores, a cada dia tem aumentado a criminalidade, tem aumentado o uso indevido de drogas e a cada dia a polícia também tem melhor se equipado, mas ela não tem dado vencimento. Eu acho que nós temos que agir com a mesma ênfase que a gente tenta equipar as polícias, equipar o aparelho repressor do Estado. O Estado entenda-se como Estado, o poder público como um todo. Nós precisamos agir na vertente da prevenção, da educação, começando desde os primeiros anos de vida, educando a criança com informações seguras sobre os possíveis efeitos dessas substâncias, para que ela, quando chegar na idade de maior risco, que é a adolescência, ela esteja bem informada, até porque é estatisticamente comprovado que quanto mais bem informadas as pessoas são, mais difícil delas se tornarem dependentes das drogas. Elas podem até serem usuárias esporádicas, mas dificilmente se tornam dependentes. Agora, tem que ser uma informação massificada. Eu costumo dizer que a informação a maioria das pessoas já tem a informação. O que falta é conscientização. E a conscientização, ela só acontece com a massificação da informação. Ou seja, a criança em casa, os pais estão conversando com ela sobre essas substâncias, sobre drogas, sobre como se proteger de certos crimes, de certos riscos, etc. Quando ela pega o ônibus ou o carro para ir para a escola, está passando uma campanha no rádio também tratando disso. Quando ela chega na escola, os professores também estão abordando essa temática. Quando ela chega no cinema, antes de começar o filme, também está passando uma campanha educativa. No trajeto da escola tem um outdoor, alguma coisa lá também com essas frases de efeito informando sobre as drogas. Então, a massificação da informação é que provoca a conscientização. Porque a informação solta, pura e simples, ela termina não chegando à conscientização e mesmo as pessoas informadas, às vezes não... um exemplo prático é que, por exemplo, os adultos, nós somos um país ocidental, onde a cultura do consumo de álcool é muito grande. Então, mesmo nós adultos bem informados, sabemos que beber e dirigir é arriscado, mas muitas vezes a gente bebe e sai dirigindo o carro. Quer dizer, não está faltando informação, está faltando conscientização, porque as campanhas são muito esporádicas e são interrompidas, como já falei, com frequência, então nós não chegamos a esse nível da conscientização. Eu conheço o caso que o filho usuário de droga e o familiar, os pais alisando, passando por cima. Qual é o dever do pai no momento desse? É continuar alisando a cabeça do filhinho, dizendo que esse não presta, ou os pais devem recorrer à justiça para uma orientação melhor? Não, eu acho que o pai e mãe ainda são os melhores psicólogos. Eu costumo dizer que a droga sempre pede uma conversa. Agora, uma conversa franca, sincera, com autonomia, com limites, agora sem agressividade e sem apelos emocionais. Quer dizer, nem os apelos emocionais, muitas vezes da mãe, se ajoelha no meio da sala, pelo amor de Deus, não faça isso e tal. Quer dizer, ou o pai castigando, botando para fora de casa, prendendo, agredindo, nenhuma das duas estratégias
tem funcionado bem. A experiência tem mostrado que precisa ter limites, claro, tem que ser uma conversa franca, aberta, sabendo ouvir também, porque o diálogo tem que ser de mão dupla, os pais têm que falar, mas também saber ouvir o que é que o filho tem a dizer, porque muitas vezes, se nós não deixarmos ele falar, nós não sabemos a extensão do problema, em que nível ele está. Então, essa conversa tem que ser aberta, dando essa abertura para que ele fale, até para a gente possa saber se ele realmente está usando, qual é o tipo de droga que ele está usando, há quanto tempo ele está usando, o que foi que levou ele a usar droga, qual a frequência desse uso, porque se nós temos essa radiografia do problema, então fica mais fácil nós criarmos um antídoto, uma vacina para isso. Agora, se os pais sozinhos não estão conseguindo, porque essa fase de convencimento, de persuasão, de mostrar à pessoa que ela está com problema e que precisa de ajuda, é a fase mais difícil. Se os pais não estiverem conseguindo sozinhos, eles podem pedir ajuda de um tio, de um padrinho, de um padre, de um pastor, de qualquer pessoa que o menino gosta, ou de um amigo da idade dele também que não é usuário, para que todos juntos possam provocar essa persuasão. Se todo esse grupo junto ainda não consegue, aí ele recorrer a um profissional especializado, um psicólogo, um médico, para que faça esse trabalho. Agora, é bom agir no início, nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas, na mudança de comportamento, aconteceu uma mudança brusca, precisa se agir, porque a droga é uma doença e é como um câncer. Se nós agirmos no início, as chances de cura são 100%. Agora, se nós deixarmos virar metástase, que seria a dependência, aí fica bem mais difícil a cura em relação a esta. Diogete, como os pais devem proceder? Observar o filho, quando ele começa a usar a droga, o que modifica no comportamento dele? Eu costumo dizer que antes da droga prejudicar o corpo do usuário, ela prejudica o relacionamento familiar, exatamente por essa mudança de comportamento. Normalmente, uma das primeiras coisas que vai acontecer é o rendimento escolar. As notas na escola começam a cair, ele começa a faltar a aula exatamente para ir consumir droga, começa a desenvolver uma agressividade maior, mudar o grupo de amigos, então passa a andar com a galera, como a juventude costuma chamar, diferente, começa a trocar o dia pela noite, e a noite quase toda acordada, zoando, como ele chama, pela cidade, uns telefonemas fora de hora, uns segredos exagerados. Então, tem uma mudança brusca de comportamento. Mesmo que os pais não tenham aquele diálogo diário muito frequente todos os dias, mas se eles prestarem atenção, eles vão ver que o filho muda o comportamento. Então, eles notando essa mudança brusca de comportamento, é a hora de chamar para conversar, de se mostrar amoroso, porque não tenham dúvidas, pais e mães, eu costumo dizer isso. Os dois alicerces principais para uma boa educação é exatamente limites, colocar limites e afetividades. Tem que dar amor para ele se sentir amado e também limites. A criança e o adolescente precisam ouvir nãos, nós educamos dizendo não, não é só dizendo sim. Agora tem que haver essa conversa franca, sincera, aberta. A gente deve fazer tudo para não impedir, para não interromper esse diálogo, porque uma vez que a gente parte para a agressividade, a gente interrompe o diálogo, então ninguém conversa mais com ninguém, aí vai ficar bem mais difícil a solução para o problema. Eu estava aqui me recordando, e sempre digo para alguns colegas, amigos, que nas décadas de 70 para 70 e 80, nesse intermédio aí, quando se falava assim, aquele cidadão ali, ele falava até baixo, aquele ali, no meu interior, em Guarabira, dizia, isso aí é maconheiro, né? Ninguém ficava perto dele, com medo da federal chegar lá e prender todo mundo. Hoje está um absurdo, né? Onde nós vamos parar, Diogete? É verdade. Hoje as drogas, antigamente era coisa de bandido, era coisa de, como tatuagem também era, então a tatuagem massificou-se, virou modismo, todo mundo tem tatuagem, e as drogas também se massificaram. Então, à medida que a oferta da droga aumenta, que ela está presente em todos os recantos, obviamente o preço baixa. Se o preço baixa, é claro que ela vai ficar mais acessível. Então a criança com o dinheiro do lanche da escola dá para comprar a pedra de crack, dá para comprar o baseado de maconha, etc. Então, por isso que existe o ser humano, por sua natureza, muitas vezes ele é impulsionado pela curiosidade peculiar. Ele é impulsionado a experimentar vivências novas, a experimentar sensações que sejam novidades e tal. Então, por isso, da importância das campanhas educativas massificadas desde os primeiros anos de vida, para que a gente possa criar
uma vacina para que a gente possa desestimular o consumo. Eu acho que o que está faltando é exatamente isso. Uma repressão mais qualificada à oferta da droga, uma repressão ao tráfico de drogas. Em relação ao usuário, que nós precisamos ver por um ângulo mais de saúde, claro. Então, tem que ter essas campanhas para que elas sejam bem informadas e desestimuladas ao consumo das drogas. Eu costumo citar o exemplo do tabaco. O país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco foi o Brasil, nos últimos 20 anos. Ainda não somos o país que menos consome o cigarro, mas somos o país que mais diminuiu. E isso certamente se deve à campanha educativa massificada do Ministério da Saúde, que começou com a lei federal, os estados também criaram a legislação, os municípios, as empresas começaram a exigir o cumprimento da lei e hoje todo cidadão, toda cidadã brasileira é um fiscal dessa lei em relação ao tabaco. Então, hoje no Brasil nós temos mais ex-fumantes do que mesmo fumantes. Então, quer dizer, isso é um dado muito bom que pode, inclusive, servir de modelo para que a gente desenvolva campanhas em relação a essas outras substâncias, certamente. Muitos que usam as drogas têm aquela sensação, né, aquela euforia inicialmente, mas muitos não sabem as consequências, né, depois de um bom tempo de uso. Quais são as consequências deles? Olha, os seres humanos, é claro que eles são personalistas, eles têm organismos diferentes, genéticas diferentes. Hoje a ciência é pacífica no sentido de dizer que de 10 a 12% dos seres humanos no mundo todo, eles já nascem com uma predisposição genética para se tornarem dependentes da maioria das drogas. Tem pessoas que vão consumir drogas a vida inteira, de forma esporádica, sem nunca se tornar um dependente, um viciado na droga. Então isso vai variar muito de um organismo para outro. Embora o uso contínuo, além de ter aquelas pessoas que vai se estabelecer a dependência, porque já nasce com a predisposição, tem um outro grupo também que se torna dependente exatamente por esse uso frequente. É bom que se diga o seguinte: a região do cérebro que se apaixona pela droga, que torna o indivíduo dependente, é a mesma que se apaixona no relacionamento do casal, por exemplo. É a mesma região do cérebro. Por isso que quando a pessoa está dependente, ela está apaixonada pela substância. Então, por mais que as pessoas digam, por mais que as pessoas falem, fica difícil ela se livrar dessa droga. Essa primeira fase, essa de persuasão, de convencimento, é a mais difícil por conta disso. A maioria dos dependentes só vai largar a droga quando passa por um grande trauma. Às vezes um acidente grave, que fica paraplégico, um ente querido que morreu, ou uma prisão. Quer dizer, então, a batalha da sociedade, dos educadores, de forma geral hoje, é exatamente para tentar afastar as pessoas dessas substâncias sem que elas precisem passar por um grande trauma, muitas vezes irreversível, para que ela se convença realmente que aquilo lhe faz mal. Então, esses danos vão ser os mais variados possíveis. Agora, nós não podemos escurecer que uma das coisas que a droga recruta com facilidade o usuário é exatamente porque ela tem essa capacidade, como você bem disse, de deixar mais animado, deixar mais extrovertido, mais encorajado para certas tarefas. E realmente a maioria das substâncias tem essa característica. Mas é claro que para esses poucos instantes, ou até horas, que ela traz dessa felicidade, entre aspas, ela vai cobrar isso com juros e correção muito caro lá na frente, seja com doenças, seja com acidentes, seja com prejuízos familiares, prejuízos no trabalho, perda de empregos, profissionais que vão ter sua carreira interrompida, que jamais a recuperarão. Então, com certeza, a gente pode dizer isso com a experiência de mais de 30 anos, só na Polícia Federal trabalhando nessa área e hoje trabalhando com psicologia, como sou psicólogo. Então, a gente tem visto essa experiência e não escolhe raça, nem nível cultural, nem poder financeiro. Qualquer um da sociedade está vulnerável a essa substância. Então, o ideal é não entrar. E aqueles que já entraram, que estão usando de maneira esporádica, de tentar sair enquanto é tempo, porque, na maioria das vezes, os 3 destinos que leva é só aqueles que eu costumo dizer para os jovens: cadeia, hospital ou cemitério. Na maioria das vezes vai chegar num desses 3 lugares se ele não sair enquanto é tempo. Deusmar Guedes, na sua experiência de psicólogo, mas também como policial federal aposentado, o que é que você acha dessa liberação que estão defendendo lá no Congresso, né? Isso vai facilitar o dia a dia das pessoas ou vai atrapalhar mais ainda? Olha, essa discussão está muito atual, está muito em moda, já vem de alguns anos, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
tem essa discussão, primeiro é bom que se diga o seguinte: eu acho que qualquer política séria em relação às drogas, ela tem que ser no sentido de diminuir o volume de drogas circulando. Então, quanto mais facilidade se cria, a tendência é que o volume da droga circulando aumente, porque vai estar mais fácil, vai estar liberado, vai estar em toda esquina, então a tendência é que aumentar. Basta nós pegarmos o exemplo do álcool e do tabaco, que são as duas drogas mais consumidas no mundo todo, e no nosso país não é diferente. Em primeiro lugar o álcool, em segundo lugar o tabaco, que são também as drogas que mais matam. Para nós termos uma ideia, de cada 100 pessoas que morrem hoje de acidente de trânsito no nosso país, 75 estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. De cada 100 pessoas que têm câncer nas vias respiratórias hoje no nosso país, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 90 contraem a doença por conta do tabaco. Ou seja, essas são as duas drogas que mais matam. E certamente, quanto mais substâncias estiverem liberadas, estiverem sem controle, mais facilmente ela vai ser consumida, vai estar mais acessível. Duas coisas, dois fatores que, na minha visão, mais impulsionam o uso abusivo de droga é exatamente a disponibilidade da substância, a facilidade com que se encontra ela e a tolerância da sociedade em relação a essa substância. Agora, é preciso que se faça uma diferenciação entre liberação e descriminalização. A sociedade faz uma confusão muito grande. Liberação é liberar, como tem o álcool, o tabaco, está liberado em todos os lugares. Descriminalizar é apenas deixar de ser crime, mas continuando proibida. Eu tenho citado o exemplo de Portugal, por exemplo, que eles descriminalizaram todas as drogas, o uso, o consumo, não o traficante. O traficante tem penas duras e sempre defendia essas penas duras para o traficante. Mas Portugal descriminalizou todos, já há mais ou menos 10 anos, todas as drogas, mas continuaram proibidas. Então lá tem penas que não dá para a gente chamar de pena, porque não é crime, são medidas socioeducativas, como multas caríssimas, suspensão da carteira de motorista, suspensão do porte de arma, trabalho para a comunidade, o tratamento compulsório para aqueles que são dependentes depois de uma avaliação. Então, mesmo não sendo crime lá, tem penas bem mais duras do que aqui no Brasil, que é crime. Então, há um contrassenso muito grande no Brasil, porque é crime o uso de certas drogas, mas a pena que é uma repreensão, um trabalho à comunidade, ou se submeter a um curso educativo, na prática, como disse no início, nenhuma delas está acontecendo. Então, não adianta deixar sendo crime algo que não tem pena, que não tem punição. Exato. Então, acho que o momento ainda não é de liberar, mas acho que o mundo todo caminha para essa descriminalização. Não para a liberação, certamente, mas para a descriminalização. Então, eu acho que se começasse uma campanha educativa agora para instruindo as crianças, para que daqui a 10 ou 20 anos, quando elas essa geração toda tivesse bem informada, certamente seria o momento já de tirar o crime, porque a maioria dos especialistas defende que o consumo de drogas, não o tráfico, mas o consumo é um problema de saúde pública. Mas enquanto ela estiver na ilegalidade, ela vai ser tratada como um problema de polícia. Então, para nós realmente chegarmos ao nível de ela ser tratada como saúde pública, ela precisa sair da ilegalidade, ela tem que deixar de ser crime, né? Exato. Então, eu acredito que num futuro não muito distante, a descriminalização irá acontecer, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, mas defendo a proibição de muitas dessas substâncias, porque os efeitos colaterais são inimagináveis. Um outro contrassenso é a maconha, ela é uma droga ilícita. Quando alguém é preso com uma quantidade pequena para o consumo, não tem aquela penalidade que tem o elemento que está traficando 100 gramas, 200 gramas. Isso também não é um contrassenso? É verdade. O traficante, a lei até endureceu mais. A pena hoje é de 5 a 15 anos, que até 2006, quando saiu essa nova lei, era de 3 a 15. Então a pena mínima foi aumentada. A pena mínima hoje é de 5 anos para o tráfico de drogas. Agora, tem uma dificuldade dos aplicadores da lei, seja do delegado, seja do juiz, quando vai julgar, exatamente porque a lei não especifica a quantidade. Então, ela diz assim, que deverá ser levada em conta a quantidade, mas não diz que quantidade é essa, a maneira como a droga se apresenta, a vida pregressa da pessoa, se já tem provas que ela vendia ou se era só usuário. Enfim, essa dificuldade existe, até porque se nós fôssemos estabelecer uma quantidade, precisava ser uma quantidade para cada tipo de droga. Quer dizer, 50 gramas de maconha é até aceitável que alguém compre 50 gramas de maconha, fume ali e guarde lá na casa dele para ir usando paulatinamente. Isso é
digamos, na prática isso é possível de acontecer. Já 50 peles de crack seria uma quantidade muito grande para dizer que é só para o usuário, né? Ou 50 gramas de cocaína em pó, ou 50 comprimidos de êxtase e tal. Então, quer dizer, essa dificuldade do legislador é exatamente porque para ele estabelecer a quantidade, ele precisava estabelecer uma quantidade para cada tipo de droga. E aí, então, essa omissão da legislação termina também dificultando, seja o policial na hora de autuar, de fazer o flagrante, para decidir se vai indiciar como usuário ou como traficante, seja também com o julgador. Isso é uma grande dificuldade. Agora, a nova legislação ela já faz uma distinção nítida entre usuário e traficante. Assim, desde que se fique pacífico entre o aparelho repressor, que é traficante, a pena é 5 a 15 anos. Agora, sendo usuário, não existe mais pena de prisão no Brasil, em nenhuma hipótese. Mesmo no descumprimento, digamos que o juiz aplique uma pena de um trabalho à comunidade. Mesmo que ele não cumpra o trabalho à comunidade, que uma desobediência, mesmo assim não cabe pena de prisão mais, de restrição de liberdade, de locomoção, em hipótese alguma na nova legislação existe mais. Então, realmente, por isso que eu disse, é uma lei avançada, que liberou muito, mas criou umas medidas socioeducativas que, se realmente fossem cumpridas, talvez servisse para dar um freio a esse uso doentio que está acontecendo. Mas como na prática essas punições, essas medidas não estão sendo aplicadas, então realmente está como se tivesse liberado o uso das drogas. Mas a aplicação da medida socioeducativa, o camarada pode, de repente, ir fazer um serviço na comunidade e continuar fumando a droga, né? Poderá sim, daí aí a dificuldade da fiscalização. Exatamente. Nós teremos que ter uma fiscalização eficiente, desde da idade antiga, que o pensador Beccaria já falava que o maior incentivo à criminalidade é a impunidade. Então, eu defendo que o usuário de drogas, ele não pode ser, ele tem que ser tratado com humanidade, mas ele não pode ser visto apenas como uma vítima. Ele é vítima e autor ao mesmo tempo. Sim. Porque quem enricou o Fernandinho Beiramar foi o usuário de droga, não foi outros traficantes. Quem alimenta a violência hoje, a compra de armas, os sequestros, é o usuário de drogas com sua quantidade pequena, aparentemente inofensiva, que ele vai usar e que defende a liberdade de usar o que quiser, mas ele termina atingindo uma sociedade como um todo. Então, na minha visão, só existe o traficante porque tem um usuário. Só existe o ladrão porque tem um receptador. Então, são duas figuras que, embora mereçam punições diferentes, claro, não vai se tratar um usuário da mesma forma, com a mesma gravidade e com a mesma dureza que se traga o traficante, mas o usuário tem que ser tratado, tem que admitir a ideia que ele é corresponsável por tudo isso que está acontecendo aí. Fala pra gente sobre essas duas obras, sobre essas drogas. Aqui, ó. Isso aqui lançou quando? A primeira edição foi de 99, ele está em sua 6ª edição, né? É um livro que ele nasceu mais das perguntas dos adolescentes, né? Então é tipo pergunta e resposta. Tem um capítulo, inclusive, que eu trato da descriminalização ou não do uso de drogas, um pequeno dicionário de gírias. Então é um livro bem eclético, vamos dizer assim. Já esse Drogas, Família e Escola é um manual que, inclusive, acabou de ser, estou trazendo aqui, acho que em primeira mão, aqui no seu. Então, é mais voltado para educadores, principalmente pais e professores. Então, é um manualzinho objetivo, simples, com aquelas questões bem práticas. O que é que o pai pode fazer, se descobrir, se já estiver envolvido, o que é que deve fazer, a escola ou o município, o que é que pode fazer. Então, é um manual que a gente fez pensando no educador como um todo, seja pai, seja mãe, seja o líder comunitário, o líder religioso, as escolas principalmente. Então, ele está bem objetivo. Acho que passamos aí 80%, digamos assim, da nossa experiência em relação a isso. Deusimar, onde encontrar esse material? Ele já está nas principais livrarias aqui de João Pessoa, né? Não deu tempo ainda de espalhar nas demais, mas está em João Pessoa, nas principais livrarias. A gente pretende dar uma divulgada, não só na Paraíba, mas também em outros estados brasileiros. Rapidinho, Deusimar, 2 mitos, as pessoas no dia a dia elas citam. É verdade que o cheirador de cocaína, ele não tem cabelo no nariz? É verdade, porque a cocaína ela é corrosiva, então ela corrói a mucosa, inclusive chega a ferir, às vezes essa divisão da mucosa central do nariz, às vezes cria
um buraco só, vamos E dizer assim, né? A gente chama até na gíria nariz de rato. Agora, aquele usuário esporádico, mas ele perde o cabelo no nariz por conta do poder corrosivo que a droga tem. Agora não vai estar olhando no nariz do povo não, por aí, né? E a outra de quem fuma maconha, o cuspe, que ele é modificado, isso existe realmente? Não. Não, é assim, a maconha ela provoca uma secura na boca muito grande. Então, se o indivíduo fumar maconha, além da pupila dilatada, olho vermelho e tal, dá uma fome mais do que o normal, que chamam de larica, se você mandar ele sob o efeito da droga, não é quem usou hoje, amanhã vai estar assim, não, é logo após o uso. Se você mandar ele cuspir, por exemplo, ele não consegue, porque fica com a boca totalmente seca, é aqueles na gíria chamam língua de papagaio, porque dizem que papagaio tem a língua muito seca, né? E esses termos tem aqui, né, nesse tem livro, todos, né? tem um mini dicionário de gírias aí que a gente trata, a maioria das gírias utilizadas no Brasil estão aí. Deusimar Guedes, foi um prazer ter aqui, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo há muito tempo, não só como policial, né, já que está aposentado, mas como ajuda a família, né? Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para deixar um recado aqui para as famílias, para os pais, que conversem com seus filhos. Converse o máximo que puder. Não se constranja, nem tenham medo de falar, porque se vocês não conversarem com eles, explicando da maneira correta, eles vão aprender de forma distorcida na rua, com outros amigos da idade dele, tão desinformados quanto eles, ou muitas vezes pela mídia também de forma distorcida, até porque, na maioria das vezes, a mídia não tem interesse em formar cidadãos sadios, é interesse em formar consumidores, pessoas que consumam mais e mais. Então, a droga sempre pede uma conversa. Converse com seu filho que você ainda é a melhor arma que ele tem, a melhor vacina que você pode dar para ele. Você falou agora há pouco no início do programa que os pais ensinam as crianças a não fumarem drogas, não usarem drogas, vem a publicidade no colégio, aí, de repente quando sai, aí tem um coleguinha que passa outra informação. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: as más companhias trazem coisas horríveis, né? Quer dizer, isso também o familiar deve observar, as más companhias. Com certeza. Eu costumo, inclusive, às vezes quando eu estou à noite fazendo palestra com os pais, eu digo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, pais de adolescentes. Quem é que sabe dizer onde seu filho adolescente está exatamente agora? E a segunda pergunta é, se sabe dizer o nome dos 3 melhores amigos do seu filho? E, se possível, quem são os pais dos amigos do seu filho? Porque quando os pais sabem dizer quem são os 3 melhores amigos do filho dele adolescente, quem são os pais desses amigos, e 9, 10 horas da noite, onde é que o seu filho está, certamente ele é um pai que cuida. Eu lembrei agora o versículo, as más companhias corrompem os bons costumes. Obrigado e tudo de bom. Obrigado. A você também, nosso muito obrigado, até a próxima.